Essa estrela no peito, não tenha medo, mudou. Agora eu quero você te ver torcendo a favor do que é direito, da decência que restou, a favor de um povo pobre, mas nobre e trabalhador. É o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente, ter direito à esperança e uma vida diferente. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Bote fé e diga Lula, bote fé e diga Lula, eu quero Lula. O MST parabeniza o Partido dos Trabalhadores por seus 42 anos de luta. Aí o MST oficial, né, do Twitter diz assim: liderado por dirigentes sindicais, o partido uniu um respeitável núcleo de intelectuais de esquerda, militantes das comunidades eclesiais de base, SEBs, de organizações revolucionárias e dos movimentos sociais. Viva o PT, vida longa e seguimos na luta. Olá, amigos e amigas! Olá, companheiros! Olá, companheiras de luta! Os petistas! Hoje é aniversário do PT, 42 anos. Nessa data de 10 de fevereiro de 1980, foi fundado então o Partido dos Trabalhadores. Eu iniciei aqui esse vídeo mostrando então um vídeo que foi postado pelo Lindeberg Faria, que foi postado no Twitter, então é do Twitter dele, tá? Do Lindeberg Faria. E também mostrei uma homenagem também feita pelo MST, tá? Essa linda homenagem do MST ao aniversário do Partido dos Trabalhadores. Eu quero aqui nesse momento rapidamente passar para vocês o porquê que eu sou petista, ou porquê que eu tenho essa admiração pelo Partido dos Trabalhadores, e hoje em dia já tem um bom tempo que eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Mas eu, antes da filiação ao Partido dos Trabalhadores, eu já fui simpatizante. Quando eu me conheci por gente, quando eu falo assim gente, quando eu me deparei com a possibilidade de votar, tá? Lá no passado, que era a partir dos 18 anos que a gente votava, né? Quando eu me entendi e passei assim a essa oportunidade, a ter essa oportunidade de votar, foi o partido que eu escolhi para minha vida, foi o PT. Então, isso eu estou falando com vocês aqui, lá nos idos de 1988. Então eu participei em 89 da campanha da candidatura de Lula com o Collor de Mello. Ou seja, as campanhas eleitorais de Lula eu acompanhei basicamente todas elas. E não apenas acompanhei, fiz campanha, fui para as ruas, a gente fazia visita nas casas das pessoas. Então foi uma grande luta, porque o Lula, ele em alguns momentos, né, como nós já sabemos historicamente, ele perdeu as eleições, perdeu para o Collor, perdeu para o Fernando Henrique Cardoso também, num outro período. E depois ele ganhou as outras eleições, né, quando ele ganhou duas vezes, né, as eleições como presidente, né, aqui do nosso país, e que depois a Dilma sucedeu, né, a Dilma Rousseff sucedeu o Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, como foi que surgiu assim esse meu interesse, né, pelo Partido dos Trabalhadores? Primeiramente é o seguinte, a coisa toda começa com a minha participação na igreja, né, na igreja católica. Se pegar desde o período em que eu era mais novo, mais jovem, eu participei durante muito tempo da Pastoral da Juventude, né, em Rondonópolis. E a Pastoral da Juventude, nessa época, ela era uma pastoral muito engajada, isso é bom que a gente diga isso. Eu me recordo, inclusive, assim, as pastorais conhecidas, né, que eu pude, assim, eu não conheci presencialmente, mas a gente sabia de notícias, a gente lia notícias, né, a esse respeito, da JUC, da JOC, por exemplo, né,
Juventude Operária Católica, e outras pastorais da juventude. Então a gente via assim o engajamento que a juventude, que a pastoral da juventude, de um modo especial, tinha, né? Tinha, eu digo tinha porque hoje em dia eu não vejo que a coisa é igual, né? Como foi aí nesse período, lá dos anos 80, anos 90, né? O início dos anos 90 e assim por diante. E então eu comecei participando da pastoral da juventude. Depois eu também acabei entrando, né, para um grupo vocacional, porque começou a surgir um interesse da minha parte para poder ser padre, né? E foi quando, posteriormente, eu entrei no seminário. E acontece que no seminário, né, desde o seminário menor, porque os seminários de formação para padre, né, você tem, pelo menos tinha, né, essa divisão, que era chamado de seminário menor onde que antecedia o curso superior, e o seminário maior, que já estava do ponto de vista assim, de quem estava fazendo, por exemplo, o curso superior, a filosofia e a teologia. Então, desde o primeiro momento em que eu fui seminarista, eu fui tomando conhecimento de tanto de seminaristas quanto de padres, né, de padres que eram muito engajados, padres de esquerda, né? A gente fala de esquerda pelo lado que a gente conhece, né, do chamado progressista, né? Padres assim que eram mais ligados à teologia da libertação. Então a teologia da libertação que começou, né, a se fortalecer e ficou muito forte de um certo período, dos anos 80 foi bastante assim vivo isso, né? A gente era muito perceptível. E lá no começo eu poderia ter opções, por exemplo, a fazer, né? Eu poderia, por exemplo, me optar por uma igreja mais conservadora, porque no seminário menor, por exemplo, a minha formação maior, né, com os salesianos, eu sempre fui seminarista para ser diocesano, mas a formação era do salesiano, e o que a gente via era um conservadorismo tremendo, né, muito forte. No entanto, eu avaliando, vendo todo, né, o caminhar da igreja, eu não tive nenhuma simpatia já desde o início pela igreja conservadora, né? Então eu comecei a ter uma simpatia maior pela teologia da libertação. Então eu comecei a ler, né, fazer leituras, né, dentro dessa linha. Leonardo Boff foi um dos autores que eu tive assim que me chamou muita atenção. Aí quando eu fui para o seminário maior, né, aí o seminário maior que foi em Campo Grande, que eu estudei no seminário maior, já nos idos aí de 86, 87, 88, 89, né, que eu estudei em Campo Grande, conheci um número maior de seminaristas, né, pude ter assim um contato maior com seminaristas que eram mais assim simpatizantes da teologia da libertação, né? E aí a gente acabou assim entrando, né, fazendo parte desse grupo dentro dessa linha libertadora, né, da igreja. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque é isso que me levou quando eu passei a conhecer partidos políticos, né? Da época já existia, por exemplo, o PMDB, né? Hoje é o MDB, já existia o PMDB, existia o PDS, né? O PDS, que era o partido lá do Paulo Maluf, existia o PSDB que depois foi assim fundado, né? Inclusive pelo Mário Covas, né? E assim por diante. Nós tínhamos partidos, né? Partidos de direita e tínhamos então o PT, né? Eu lembro também que existia também o PSB e uma diversidade de outros partidos que agora não me recordo todos os nomes. Mas eu de cara mesmo, o meu interesse acabou indo mais para o Partido dos Trabalhadores. E como eu disse para vocês, eu participei da campanha de Lula, né, na disputa de Lula com o Collor de Mello, e esse período foi um período muito interessante, assim, do meu ponto de vista. Foi nesse período que eu pude, inclusive, conhecer melhor o Lula, né, lá em Campo Grande, inclusive até quando ele esteve em Campo Grande, eu pude conhecer melhor o Lula, tive uma grande admiração, né, da primeira vista, né, ao me deparar, inclusive, com as falas, né, do Lula, com a sua simplicidade, com toda aquela simplicidade dele, e ao mesmo tempo ele ter aquela capacidade de análise, assim, análise de conjuntura política tão assim, tão profunda, né, que deixava de boca aberta muita gente, por exemplo, que iam nas reuniões. Quando eu digo muita gente intelectual, tinha intelectuais participando das reuniões e
com a fala do Lula, deixava assim de boca aberta, ficava impressionado a capacidade de uma pessoa que tinha poucos estudos, mas tinha essa capacidade de análise, né, muito profunda. Então, desde esse período, assim, né, já me chamou muita atenção. E uma outra coisa também, que eu não posso me esquecer, é da SEBS. Eu tive uma participação muito, assim, muito forte com a SEBS. Já chegando em 1990 eu saí, né, deixei o seminário, né, e aí já estamos entrando nos anos 90, os inícios dos anos 90. Eu tive uma participação muito efetiva, né, muito forte com a SEBS, né, e participei de diversos encontros, por exemplo, de SEBS. Não cheguei aí em nenhum intereclesial, que era assim o meu interesse. Mas eu participei, eu fui em encontros também, encontros assim de formação em Goiânia, né? Aqueles encontros enormes que acontecia, que era um tipo de encontro ecumênico, né? Que aquilo também me chamou muita atenção e eu pude participar também desses momentos assim, que para mim foi assim, até hoje, né? Eu guardo muito assim comigo. Então, questão das SEBs, né? Eu via assim muita compatibilidade daquilo que a gente via nas SEBs, ou o que a SEBs propunha com os projetos, propostas políticas e tudo mais por Lula, né? E aí eu pude também, de repente, conhecer grupos, né, assim, como do Frei Beto. Eu digo que não conheci ao vivo, né, não presencialmente, mas tomei conhecimento, por exemplo, do grupo chamado Fé Política, né, com participação de Frei Beto, de outros, o Boff, Clodovis Boff e vários, né, ou várias outras pessoas que também eram integrantes, por exemplo, da Teologia da Libertação. Então isso aí foi um ponto que também me chamou muita atenção. Outro também tem a ver com a CPT, né? Que eu tive uma participação, não foi muito, né, de muito tempo com a CPT, em Campo Grande, né? Conheci pessoas, por exemplo, ligadas à CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, e isso também, tudo isso, né, dentro dessa visão de igreja, eu via o Partido dos Trabalhadores de uma certa forma relacionado, né, com a maneira de acreditar, as lutas, né, que todos esses segmentos, né, da progressista, por exemplo, da igreja, ela era levado adiante. E também uma outra participação minha foi com a pastoral operária, né, que também aconteceu em Campo Grande durante o período que eu estive lá no seminário. E que esse trabalho que era desenvolvido pela pastoral operária, a meu ver assim, foi muito enriquecedor, e que eu também acabei relacionando, né, vendo essa relação com as propostas e com os projetos políticos implementados pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Então vejam vocês que a lista é grande, né? A história é longa, não vou contar aqui tudo para vocês. E por último, assim, para poder encerrar aqui, a gente percebe hoje em dia assim muita coisa que surge. Nós tivemos aí a Operação Lava Jato, a prisão do Lula, né? Lula que ficou 580 dias preso, e ainda continua assim esses ataques, né, ao presidente Lula. E isso para mim não é muita novidade. Eu penso assim que muita gente, inclusive que conhece o PT há muito tempo, sabe que isso não é novidade. Não é novidade nenhuma. Porque desde quando eu conheço o PT, desde quando eu conheço o Lula sempre foi atacado. Sempre houve alguma coisa, algum motivo para poder condenar o Lula, né? Para poder derrubar ele, inclusive para que ele não conseguisse, por exemplo, ganhar nenhuma eleição, por exemplo, à presidência da República. Então isso não é novidade. Eu acredito assim que tem muitos jovens que não sabem nada, não conhecem a história nem do PT, não conhecem nem a história do Lula, vai assim acreditando em muita coisa que é jogada, por exemplo, na imprensa. E muitas mentiras, né? Muitas mentiras, muitas fake news, como hoje é muito falado. Então, tipo assim, acabam acreditando por ignorância. Os julgamentos, inclusive, em grande parte que são feitos ao presidente Lula de hoje em dia, até a tal ponto de chamá-lo assim de ladrão, né? Que roubou o país ou qualquer coisa assim, é uma ignorância que não tem tamanho. É falta de conhecimento, e são pessoas que têm a cabeça muito fechada, né?
eles não têm abertura para nada, não aceita outro tipo de opinião, não aceita, inclusive, conhecer a verdade, né? A veracidade da história. E com isso, fica nisso. Mas, com toda certeza, a nossa grande esperança é que Lula será eleito presidente da República do Brasil, agora em 2022. Com toda certeza. E olha que corre o risco de ganhar as eleições no primeiro turno. Parabéns, PT. Parabéns a todos os petistas. Parabéns aos lutadores, aquelas pessoas batalhadoras mesmo, né? Eu conheço muitos petistas que são batalhadores, são pessoas de luta, são pessoas de garra. Eu quero dar os parabéns a todo mundo. Parabéns ao presidente Lula. Estamos aí na luta e vamos continuar nessa luta até conseguirmos vencer. Grande abraço a todos e todas.